Fala pessoal, Café in Vitro na área, especial extra. A primeira parte do programa foi sobre genética e hoje a gente vai falar sobre a parte clínica. E para isso a gente está aqui com o grande Dr. Rodrigo Rosa. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra estar aqui. Rodrigo, eu vou aproveitar a oportunidade de você estar aqui e antes da gente começar a falar do congresso, cara, você é um médico de um baita alcance nas redes sociais. O Café in Vitro é um programa de internet. Conta pra gente como que começou aí essa sua interação com os pacientes, com o seu público e hoje você faz isso como ninguém. Na verdade, começou tudo como uma brincadeira, né? Eu não tinha Instagram, demorei até para entrar no Instagram. O Instagram era fechado, era só coisas pessoais. E aí eu comecei a gostar de postar o meu dia a dia. Eu falei, já que 90% da minha vida é o trabalho, então eu tenho que postar o trabalho, né? E aí eu comecei dessa maneira, ir postando e as pessoas começaram a acompanhar. Ninguém na reprodução humana fazia isso até então. E aí eu comecei a mostrar cada vez mais os bastidores da reprodução assistida e como funcionam os tratamentos. E para quem está do outro lado e falta informação, então as pessoas começaram a gostar, né, de ter essa informação, de como funcionam os detalhes no mundo da reprodução assistida. E com isso fui ganhando visibilidade que eu nem imaginava e realmente tomou uma proporção que eu não imaginava inicialmente. And here they are, fresh from their triumphant appearances in the United States. 12,000 young Britons roar a welcome. Their streets rise in an awesome way to rock. A minor miracle is now Isso também mudou a sua percepção em relação a paciente, a tentante, porque você conversa hoje com um público que extrapola quem são os seus pacientes. Isso mudou de alguma forma para você o seu conceito de tentante? Acho que mudou radicalmente, porque eu consigo observar o que elas passam, né, o outro lado. Então eu começo a não avaliar só a parte técnica, só avaliar números, taxas de gravidez, né, porque aí eu consigo entender o que é para cada pessoa individualmente. E isso trouxe uma outra visão médica, eu acho que mudou o meu jeito de exercer a medicina. A gente vai falar do ASH. Antes de você falar do que você viu de interessante lá e o evento como um todo, você gostou, curtiu? Foi na Espanha, lá em Barcelona? É um congresso realmente que não vi nada igual, não existe qualquer outro evento comparável ao ASH. É de uma propriedade científica muito grande, né? Não é um congresso comercial, então a gente vê que realmente as pessoas que vão lá palestrar são renomadas na área. E isso só agrega para a reprodução assistida no mundo inteiro. Conta pra gente então, em resumo, o que você considerou de mais importante do ASH? Então aqueles casos que corresponde ali 30% dos casos de infertilidade feminina, que é fator ovulatório, basicamente a síndrome do ovário policístico, é uma das causas mais comuns. E teve uma mudança muito importante, porque a primeira linha de tratamento era usado o citrato de clomifeno, que no Brasil é usado de uma forma rotineira pelos ginecologistas, e no ASH ele foi mudado um guideline da própria sociedade que mostrou que o clomifeno ele não é a primeira linha de tratamento para indução da ovulação para tratamentos de baixa complexidade, coito programado e inseminação artificial. Então teve a mudança para o letrozol. O letrozol ele tem um poder de indução da ovulação com maior eficácia, com menos efeitos colaterais. O custo é um pouco maior, mas continua sendo um custo mais acessível. Também é via oral, né? Então é um comprimido, porque muitas mulheres ficam receosas, né, de fazer qualquer aplicação injetável. Então é uma mudança de conceito, porque isso vinha durante 15 anos como citrato de clomifeno a primeira opção e agora esse ano mudou para o letrozol. E a gente sempre fica no dilema entre fazer a cirurgia de endometriose ou fazer a fertilização in vitro, e se fizer a fertilização in vitro, qual protocolo utilizar. E aí teve um trabalho que mostrou que entre os protocolos que a gente chama de ultralongo, o protocolo longo que começa a um bloqueio hormonal antes mesmo da menstruação e o protocolo com antagonista, que é o mais utilizado no mundo inteiro, é o que eu mais uso, então eles fizeram uma avaliação desses 3 grupos para ver qual que tinha maior taxa de gravidez.
e aí foi visto que realmente não tem diferença estatística em taxa de nascidos vivos com o protocolo longo ou ultralongo, que também era uma tendência, né, antiga de falar assim, a endometriose vamos bloquear antes do estímulo hormonal e depois começa o estímulo porque vai diminuir o processo inflamatório da endometriose. E aí o que foi visto que, na verdade, não interfere, a taxa de bebês nascidos é idêntica em todos os grupos. Por outro lado, quando tem adenomiose, sempre é importante fazer um bloqueio hormonal antes da transferência de embrião. Então, o que ficou quase que protocolado, né, que nesse grupo de mulheres com endometriose, o mais interessante é estimular, fazer a coleta de óvulos e depois, antes de transferir embrião, então sempre vai ser embrião congelado, né, e não fazer a transferência fresco, aí faz um bloqueio hormonal, diminui o processo inflamatório e com isso faz a transferência de embrião. Eu acho que foi algo interessante, algo que já era uma tendência, mas que no Ashway ficou mais evidente isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É uma tendência cada vez maior a gente selecionar mais os embriões, transferir menos embriões, evitando todas as complicações de uma gestação múltipla, né? Então, cada vez mais fazer a cultura estendida para blastocisto e transferir embriões euploides. Então, os trabalhos mostram que quando você transfere embrião euploide, não importa se ele é de D5 ou de D6, não importa se ele é a classificação A, B ou C, a taxa de implantação é semelhante, porque o que importa é se o embrião é normal cromossomicamente ou não. Então, essa é a tendência de se buscar esse embrião. Uma das empresas que mais realiza esse PGS, né, o PGTA, que é a nomenclatura atual para análise cromossômica, está estabelecendo um protocolo com análise do embrião, podendo fazer essa análise cromossômica sem fazer a biópsia. Então, só pelas células ali, o material genético, o DNA livre do meio de cultura, seria possível, né, e já está sendo estabelecido isso, para que o embrião não seja danificado, entre aspas, e mesmo assim ter esse resultado cromossômico. A concordância entre o PGS atual e esse PGS não invasivo já está em 75%, 80%. Isso ainda é inaceitável do ponto de vista prático, porque não dá para a gente pensar em 25% dos casos estar errando no diagnóstico, falar que aquele embrião é anormal e ele é anormal ou vice-versa. Mas a tendência com a melhoria da tecnologia desse PGS é que eles se igualem, e eu acho que isso vai acontecer nos próximos 50 anos, porque isso é uma questão biológica, a gente não consegue rejuvenescer óvulo, a gente não consegue melhorar muitas coisas, mas estamos caminhando sim a passos largos em direção a melhorar isso. A tendência da tecnologia e do nosso alcance a essa tecnologia é que a gente procure cada vez menos justificativa para um insucesso anterior e uma prevenção desse insucesso. Então você analisa a parte endometrial de uma outra maneira, a parte cromossômica, cada vez mais você junta essas peças antes de executar o tratamento e não depois, olha, será que não pode ser isso, será que não pode ser aquilo, porque essas tecnologias elas são inacessíveis, caras, então você também não pode abrir o cardápio e escolher tudo. É verdade, é muito interessante esse avanço na medicina reprodutiva, que a gente vê, parece que antes a gente tinha protocolos e técnicas isoladas, e hoje esses protocolos e técnicas começam a se interligar, e aí você começa a ter mais respostas nos grupos de pacientes específicos, assim como a gente viu ali na endometriose e outros diversos grupos. Eu vou aproveitar e perguntar para você, Rodrigo, nossa primeira parte do Café in Vitro, a gente abordou o tema sobre genética. E o pessoal falou sobre os novos testes que saíram de análise endometrial. Como você vê isso, a aplicação para você na clínica, ter esse recurso desses novos testes e qual o valor prognóstico disso para a sua prática clínica? Nos últimos anos, a gente sempre pensava que a falha de implantação era por causa do embrião, né? Então todo mundo só estudava embrião. E a gente sabe que, na verdade, a gravidez acontece por uma interação entre embrião e endométrio, que eles têm que se entender, tem que rolar uma química entre eles, e qualquer alteração em algum desses dois fatores
faz com que a gravidez não aconteça. E eu acho que houve um grande avanço na medicina reprodutiva quando teve o ERA. Então o ERA é uma análise da janela de implantação, uma análise genética do potencial de implantação do endométrio. E agora, mais recentemente, esse ano surgiu 2 novos testes, que foi o EMA e o ALICE. Esses 2 testes, eu acho que vão revolucionar para os próximos anos, porque são testes que mostraram que a flora endometrial ela não é estéril como se imaginava, então todo mundo imaginava que a cavidade uterina fosse estéril, e não, viram que tem bactérias que são as bactérias saudáveis do organismo e que vão proteger contra as bactérias patogênicas. Do ponto de vista prático, o quanto vai aumentar a taxa de gravidez, ainda não sabemos. Então, os trabalhos mostraram cerca de 12%, o que é muito em medicina reprodutiva, tem um ganho de 12% em taxa de implantação, porém, vamos ver na prática clínica quanto que é realmente esse ganho. Em relação a custos, a medicina reprodutiva, a gente sempre tem que ter o bom senso, né? Porque realmente não é acessível para todo mundo, e eu nas redes sociais, toda vez que eu coloco para alguém falar assim, não desista, as pessoas falam, porque é fácil, porque eu quero ver ter dinheiro para fazer. Realmente, a gente sabe que tem uma limitação financeira grande no nosso país, e a gente tem que ter o bom senso para não extrapolar as tecnologias, para indicar para todos, porque vai encarecer a fertilização in vitro para todo mundo se a gente for estabelecer todas as tecnologias, mas para muitos casais esse ganho de tecnologia, esses exames complementares vão fazer aumentar a chance de sucesso. Então a gente sempre tem que pensar que nem todo tratamento é para todo mundo. Ter esse equilíbrio é fundamental para quem está diante do casal. E esses 2 testes eu acho que vão revolucionar sim nos próximos anos para a gente ter uma visão um pouco mais direcionada também para o endométrio. A gente sabe que transferir um embrião de excelente qualidade no endométrio ruim, a gravidez não acontece. E é interessante o que você falou, porque a individualização não é só clínica, técnica, laboratorial. É social, é psicológica, é o perfil do casal, é a condição financeira desse casal, onde você oferece, dentre as ferramentas que você tem, o melhor cenário possível. Eu que tenho toda essa responsabilidade das redes sociais, eu tenho que tomar muito cuidado sempre quando eu vou expor algum protocolo novo, porque eu sempre recebo centenas de directs falando assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E eu sempre respondo, depende de cada caso. Então eu dei um exemplo de uma paciente específico que teve uma resposta excelente, que pode funcionar para outras pessoas ou não. Então tem que ser individualizado. Então eu sempre converso, respondo dessa maneira, porque realmente tem que individualizar tudo, desde o momento de que tipo de vitamina que vai dar para aquele casal, até a parte de protocolos de indução da ovulação, aspiração ocitária, a parte laboratorial, o que nós vamos fazer, vamos transferir em D3, em D5, vai congelar, vai transferir a fresco, o que vai ser feito, biópsia ou não, tudo isso cada vez mais, tem que ser cada vez mais incorporado, realmente. A gente não existe protocolo A, B e C e fala assim, vamos dividir aqui. Não, a gente tem que individualizar realmente. Rodrigo, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Café In Vitro, enriquecedora, muito interessante esses novos temas do Esri, novidades aí sempre no estímulo de baixa complexidade, alta complexidade, e agora esses novos recursos, esses novos testes que vêm complementar a prática clínica, favorecendo cada vez mais a individualização dos testes. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado. Estava empolgado para fazer esse programa com você, foi excelente. E próximo Café In Vitro, a gente vai falar da parte laboratorial, então fiquem de olho. Rodrigo, obrigadão mais uma vez. Obrigado, fico muito feliz e o programa é fantástico, eu sou fã de vocês. Lá de lá.